E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor e estamos começando a nossa leitura de runas da semana. Hoje com o seguinte tema: hoje tudo será esclarecido. Então eu coloquei esse assunto aqui para a gente fazer as nossas aberturas, tendo a chance de as runas mostrarem situações presentes, de repente circunstâncias passadas, como se deram determinados desdobramentos de vida, tempo futuro também, previsões, os nossos caminhos sendo esclarecidos também com a tendência do que temos para viver. Então, o nosso trabalho de hoje tem essa liberdade de alcance. Eu não vou determinar o que é passado, o que é presente, o que é futuro para ser conversado. No nosso lançamento de runas, a gente se entrega ao oráculo e as coisas são mais orgânicas, né? Diferente daquela situação de a gente estabelecer posição de jogo, a leitura, essa posição é isso, a runa que vem aqui quer dizer tal coisa. Aqui a gente vai ver o que acontece, tá bom? Então, serão 3 lançamentos, as runas estão aqui no saquinho. Já vou retirar daqui para a gente começar a trabalhar. Temos o tarot também, a gente vai abrir um arcano para dar aquela mensagem, né, que abre cada leitura das runas. E você vai mentalizar, então, para participar comigo aqui, tá? As 3 aberturas, por isso 3 pedras. A que você escolher vai te representar no campo de jogo, tá? Recebendo as runas. Opção 1 de hoje na mesa é uma ágata verde. Tá aqui para você observar melhor. Opção 2 vai ser a raulita branca. E opção 3 vai ser esse quartzo azul, tá bom? Então, principalmente eu levantei, né? Porque a verde ali na sombra não tá dando muito para ser percebida, mas na hora da leitura ela vai ficar no centro aqui, tá? Escolhe, pausa o vídeo caso você queira se concentrar, siga a sua intuição nessa hora. E se você já se definiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aquela energia positiva aqui com a gente e vamos aos trabalhos, tá? Então vai ficar na mesa opção 1, exatamente aí a ágata verde. Antes até de eu tirar as runas do saquinho, já vamos dar uma olhada no seu arcano. O que vem na mesa para você é o arcano 15, o diabo, tá? Então, eu digo para você o seguinte, dentro desse nosso tema, né, hoje tudo será esclarecido, esse arcano do diabo ele vem te pedir algo muito importante para a vida, personalidade, tá? É a necessidade que você tem de ser quem você é, de viver a sua essência, de escolher e se bancar nas suas escolhas, quebrar correntes, tá? O diabo é um arcano que mostra muito da nossa mente confusa porque a gente fica aceitando certas correntes, as convenções sociais, o que a sociedade espera de nós, né? A nossa necessidade de buscar aceitação, de pertencimento a grupos, de aprovação social, o que eu quero, né? Só vai ser bom para mim se outras pessoas acharem bom também, porque isso meio que vai validar o que eu vou querer para mim, né? Sabe quando a gente coloca esse termômetro do lado de fora, né? E aí a gente fica se baseando nas nossas escolhas, na nossa forma de viver, pelo que os outros acham, pelo que os outros esperam de nós, é quando a gente está nas correntes do diabo. É quando a gente está entregando a nossa vontade, ao invés de viver a nossa vontade, viver quem somos, tá? Então, eu quero que você olhe para os seus caminhos, procure observar o que tem sido a sua vida, como tem sido a sua vida e quanto disso talvez esteja te atrapalhando e o quanto é necessário você se libertar. Hora de quebrar correntes, tá? Então você pode colocar nos comentários aí, decretando exatamente isso comigo. Hoje eu quebro correntes, tá? É isso, é libertação, desprendimento, livramento. Hoje eu quebro correntes, certo? O diabo também tem o quê? O lado sombra, que é o que todos nós temos, né? Então, também é um arcano muito importante que te convida a perceber, identificar e reconhecer as suas próprias sombras, porque é assim também que você consegue vencê-las,
Então não dá para ficar fingindo não ser o que nós somos, jogando sujeira para baixo do tapete, viver com base nas aparências. Por isso eu falei de cara, né? É um momento muito importante para você considerar personalidade. As suas verdades precisam vir à tona, a sua verdade para viver, tá? Então, olha só, né? A potência com a qual começa a sua leitura aqui. E agora sim, runas nas mãos. Feito o seu lançamento, dentro do nosso tema, hoje tudo será esclarecido, tá? Bom, eu noto aqui você como sendo uma pessoa com grande potencial de prosperidade, muita força de realização, tá? Mas tem uma questão aí espiritual que está faltando ser percebida, tá bom? Isso é importante. Eu noto aqui nesse cantinho, tá? As runas mostrando aqui o espiritual, que talvez não vá muito bem, tá? Tem a runa Algis ali, na posição que ela está sendo mostrada no jogo, junto com o Turisás. E eu vejo essa runa Turisás, que é a runa do espinho, que ela fala sobre ataque e defesa, né? Quando é ataque, quando é defesa? Depende. Enfim, cada runa tem muitas ideias, tá? Para que a leitura se torne mais agradável a você, eu não vou ficar entrando nos aspectos técnicos, né? Nas técnicas de interpretação, enfim, eu quero que você se concentre na ideia, que você se permita estar aqui comigo, tá? Mas às vezes eu vou te dando um detalhe ou outro. Sendo uma runa de ataque e defesa, né? Eu peguei aqui, olha, exatamente a parte dela, né? Que ela pode representar o ataque, vindo na energia do espiritual aqui, tá? Então eu vejo você como uma grande força de realização, força de conquista, de prosperidade. Isso é o que está mais próximo de você, nas runas que se mostram aqui. A sua pedra te representa no seu campo de jogo, tá? E eu vejo esse tipo de situação cercando, sabe? Circunstâncias que ficam ali te atingindo espiritualmente e causando certos atrasos, tá? Então, te ajudando a entender, quem sabe, muito de uma sensação que você pode ter de que as coisas ficam no quase, de que tudo para você leva mais tempo do que deveria, aquele plano de ação que você teve e você seguiu a sua estratégia, tinha tudo para dar certo e parecia que ia dar certo e na hora deu errado, sabe? As coisas que ficam no quase, que batem na trave e você fica, não é possível, estava tudo certo aqui, como que deu errado, como que essa situação não se desenvolveu, entende? Isso é que eu quero dizer. E aí as runas trazem essa ideia, tá? De circunstâncias espirituais aqui causando certos atrasos para você. Então já fica, né, com certeza, a visão de você ser alguém que deve buscar mais do seu espiritual, deve manter a guarda mais alta, né? Porque a gente às vezes recebe, né, essas situações porque a guarda está baixa também. Porque são as brechas que a gente acaba dando, os tipos de pensamentos que nós nutrimos no dia a dia. A gente deixa de se vigiar, porque a gente cai também na loucura que é a vida, né? Na rotina, as necessidades do dia a dia, então a gente acaba não se lembrando ali de ter um cuidado espiritual adequado, de fazer uma limpeza, de um descarrego espiritual, de uma oração, de firmar a vela, né? De tomar um passe, enfim, aí é cada um a sua maneira, né? O seu ritual, o seu momento de conexão ali. Então eu noto que isso tem feito falta e é importante que você promova, tá? Mas eu também tenho aqui, dentro disso, essa é uma parte importante de elucidação. E dentro disso eu tenho uma boa notícia, com uma runa que está também ali, mais ou menos, né? No mesmo quadrante de jogo para você, mostrando melhora nos caminhos. Exatamente aqui, da Gás. Então, se a gente estiver olhando para cá, né, tudo que está te acontecendo nessa região aqui do jogo. Então, eu vejo você com força de conquista, força de realização, realmente muito para dar certo, tá? Mas aí tem essa coisa
de certas energias que estão atrasando o seu lado mesmo. Questões espirituais e que muitas vezes pode ser inveja, tá? Ah, meu Deus, alguém fez trabalho, fez magia. Não, muitas vezes é só inveja. Só, né? Como se fosse pouco. A força que isso tem e a gente fica subestimando, né? A gente fica se preocupando com quem matou galinha na encruzilhada, com quem fez uma quizumba daqui, um macumbão de lá, e às vezes é aquela vizinha zoiuda, né? E isso é o bastante para complicar a vida das pessoas. Então, eu estou te dando aqui, né, amplitude de visão para você entender, né? E de onde pode vir, para você também não ficar numa loucura de ficar caçando, né? Resposta, meu Deus, mas quem fez alguma coisa para mim espiritualmente? Como isso foi feito? Teve bicho? Teve, não teve? E às vezes não é nada disso também, tá? A questão é, tem a runa aqui que mostra melhora nos caminhos, tá? A luz de um novo dia, uma runa de esperança, de circunstâncias que estão te atrasando e que passam por mudanças, por transformações, te dando mais possibilidades, tá? Só que entenda que aqui a gente tem também essa grande elucidação acontecendo, né? E a gente olhando propriamente para o tarô, olha, o diabo, as correntes que aprisionam e o quanto você tem potencial para se libertar, para se bancar, para ser mais você, viver mais do que você precisa, tá? Por exemplo, essa questão toda, né, de energias que te atrasam, muitas vezes pode ser também por uma insegurança sua, sabe? Então todo um potencial que você tem de viver uma determinada situação, mas você não se encoraja para fazer o que a sua alma pede, então você fica ali levando aquela vida mais ou menos e tentando ser feliz à moda da sociedade e não está funcionando, porque a sua alma pede algo diferente, né? Aqui eu noto também essas runas como podendo ser também esse caminho de interpretação, né? Você não sabendo confiar exatamente ou literalmente em quem você é e no que você pode fazer. Então, você tem um grande potencial, sabe? Mas a coisa não se desenrola porque você não mete a cara, né? Pode estar faltando acreditar. E aqui você tem uma runa que te pede esse sentido de acreditar também, sabe? De você ter um insight, de você ter isso mais claro para si e fazer valer a força que você tem para prosperar, para conquistar, né? Se você não mete a cara, se você não vai com a mão na massa, ninguém vai por você, ninguém, sabe? Então pode ser uma questão assim de fé no taco mesmo, né? Que tá faltando e aí você fica ali naquela vida meia bomba, né? Não vai muito para frente tanto que poderia ir. Então, cuidado, não se faça de rogada, não se faça de rogado também, né? Saiba quem você é, aprenda mais sobre quem você é e não duvide quanto a fazer o que você tem que fazer, tá? É tudo seu, sabe? Pensa dessa forma, aqui é tudo meu, dentro do que eu quero, dentro do que eu sei que eu posso, então o que é de meu direito eu vou buscar e ponto final, tá? Eu entendo também essa necessidade aqui na visão das runas. Vamos observar um pouco mais aqui do seu jogo, tá? Caso você tenha alguma dificuldade de relacionamento, temos runas para conversar a respeito disso aqui também, tá? Eu vejo assuntos para serem esclarecidos na energia de relações, que podem ser afetivas, podem ser íntimas, né? Ou familiares, enfim, eu vejo assuntos aqui para serem esclarecidos, acordo para acontecer, sabe? Mais entendimento entre pessoas envolvidas. Então eu noto assim uma certa importância também de você perseverar nas suas relações, não é hora de abrir mão de quem se tem ao lado, tá? Você de repente tem uma preocupação de quem se afastou, se mudou um sentimento, se as coisas se perderam, né? Nesse aspecto, não, a gente tem aqui o jogo informando melhoria dos caminhos e nessa energia de relacionamento mais contribuição, mais esclarecimento de certas situações, tá? Então é sobre compreender as dificuldades e saber permanecer, saber superar também desafios, tá? Mas eu vejo aqui essa energia de relacionamento com o movimento, sabe? Com a coisa que se ajeita e encontra caminho para acontecer, tem força de parceria, aqui pode ser uma nova fase,
a dois, inclusive para você, uma nova fase em família, tá? Mas isso sendo acompanhado também da importância de se ter a sabedoria para deixar certas coisas para trás. Isso eu vejo muito importante. E as runas mostram também aqui para você a necessidade de viver desapegos, certo? E viver desapegos combina muito com a sua necessidade de quebrar as correntes do diabo que te aprisiona. Quem é o diabo? O inimigo. Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo, sabe? É sobre nós. É o quanto a gente se limita, é o quanto a gente se aprisiona, é o quanto a gente cai nas crenças limitantes, é o quanto a gente se acorrenta a certas coisas, né? Sabe aquela frase que tem um monte de gente que vive arrastando correntes, né? Então, é um pouco disso, e aí eu vejo aí a necessidade de viver desapegos, sabe? Se propor a experimentar o que sejam, às vezes, algumas rupturas na vida, não de quem você ama, ai meu Deus, então vai, né, vou sofrer um corte na relação. Não, eu tô falando assim, rupturas com partes de quem você já foi e você não conseguiu deixar no passado, sabe? Uma forma de ver a vida, uma forma de pensar, um jeito de fazer as coisas, como caminhar. Eu vejo aqui uma importância de você, desapego, de você perceber a vida seguindo e você se renovando e você acompanhando o ritmo, para que você não seja a pessoa que vive arrastando correntes e fica sempre no meia boca, na meia bomba, no mais ou menos, sabe aquela coisa, e aí, tá tudo bem? Ah, tá indo, né? Sabe? Então, não pode ter esse negócio aqui para você e a gente está percebendo, sabe? Muito aqui dessa circunstância, né? Que eu tô notando que há uma certa necessidade, e para algumas pessoas pode ser uma certa obsessão também, no sentido de se manter estruturas de vida, as coisas como sempre foram, né? E não tem jeito, sabe? A vida tem que andar, ninguém nasceu quadrado, né? Vejo essa grande importância aqui, tá? Então, tudo isso traz um entendimento muito grande a respeito da sua responsabilidade a respeito de si mesmo, né? Sobre si. Por quê? Senão a gente vai lá para o começo, né? Onde eu falei, olha, tem questões espirituais, aí você fala, ah, eu sabia, tá vendo? Minha vida não está dando certo porque alguém fez alguma coisa, como se a gente não fosse responsável por nada no próprio caminho. E sim, a gente é responsável pela maior parte do nosso caminho, né? Mesmo quando a gente sofre um ataque espiritual, né? De alguma forma a gente se colocou na linha de tiro, de alguma maneira a gente permitiu certas coisas que não deveria ter permitido, a gente não soube dizer não soube colocar limites, não soube se impor, né? A gente deu brecha para certas coisas que não era para ter dado. Então, tem responsabilidade, ninguém é coitadinho, ninguém é vítima, certo? Numa leitura oracular que se preocupa com quem você é, com tudo que você pode, né? Eu não vou aqui te pegar no colo e te chamar de coitada ou de coitado. Eu vou lembrar da força que você tem, para você reconhecer em si o que é necessário, né? E eu vejo sim que agora é um momento legal para você se voltar à sua espiritualidade. Vejo a importância de você se fortalecer espiritualmente, até para que você consiga se reencontrar no melhor da sua energia mental, que envolve as suas crenças, tá? Eu vejo para vocês aqui participando nessa opção comigo, da Ágata Verde, muita gente assim com uma perda de energia importante no mental e deixando de acreditar em si, sabe? Crenças limitantes mesmo. E você buscar nessa hora algo que te fortalece espiritualmente vai te recolocar no melhor da sua força mental, do seu eixo, para você ter a clareza necessária, sabe? Talvez, se você também se enfraquece no seu mental, porque você tem um impacto emocional devido a parte de relacionamento que não tá legal, mas as runas informam aqui esclarecimento, energia de troca, tá? Boa companhia aqui, o que pode ser uma nova fase também, mas para que você viva uma nova fase, entenda que você tem que ser também uma nova versão sua, né? Como é que alguém vive uma nova fase sendo sempre a versão antiga de si mesmo, né? Então isso é muito importante dentro da percepção, viver desapegos,
saber se reciclar, desprendimento de velhas estruturas de vida, de velhas formas de pensar, dar aquela atualizada no HD aí, sabe? Né? Mudou a versão, né? Então, isso eu noto aqui também, que está sendo muito bem orientado para você, tá? Acreditar em si vai fazer toda a diferença. Você vai se surpreender, tá? Você vai se surpreender consigo, com o que você pode fazer, com o mais que a sua vida pode ser a partir de agora. Por quê? Aqui, quando você vem para o oráculo comigo, o que está acontecendo? Uma abertura de portal também, né? Sempre que a gente abre um oráculo, eu lancei as runas, eu abri um portal aqui. Você fez a sua escolha, você se colocou nele. Então você se alinha nesse momento, nessa energia comigo, e você vai começar a ver certas coisas se movimentarem. Permita-se, porque movimento é prosperidade e você irá receber essa prosperidade. Coloca aí, eu recebo. Se você está na conexão, se você está na coragem de viver o que é seu e de sair dessa coisa de tô indo, né? Tá mais ou menos, sabe? Tirando o que tá ruim tá bom. Para com isso, né? Dá pra vida ser muito mais e será pra você, tá? A partir de agora, eu recebo. Coloca aí. O que vai acontecer nesse momento? Eu vou voltar as runas pro saquinho e eu vou trabalhar algumas tiragens pra você também. Não acabou não. Você que tá na água tá verde comigo. Aqui eu vou colocar tudo, tá? Geralmente eu coloco 3, falo um pouco, coloco mais 3, falo um pouco. Já vamos com tudo aqui. E aí nós troca essa ideia. Bom, então vamos conversar. O que eu noto aqui? Tem uma coisa muito importante para você compreender. As runas informam aqui, na sua tiragem, que você é uma pessoa que talvez até de um modo inconsciente, por isso que é importante estar nos oráculos, porque aqui você tem a oportunidade de alcançar mais do entendimento para a vida, né? Quando a gente abre um portal, a gente acessa o que está além da mente consciente, além do óbvio, a gente vai no alcance metafísico, a gente traduz as energias, né, à nossa volta, a gente decodifica as energias à nossa volta aqui para uma leitura, tá? Então você tem muito mais da oportunidade de autoconhecimento, de um entendimento maior de si mesmo estando aqui, né? E olha o que eu vou dizer. Pode ser muito inconsciente isso para você, tá? Mas as runas informam que você pode ser a pessoa que está colocando condições demais para ser feliz. E isso tá te isolando, sabe? Tá te desconectando, tá dificultando para você ter o que você pode ter. A ideia de tudo precisa ter um porém, sabe? Condição demais para ser feliz, né? Então, burocratizar a vida, sabe? As runas informam aqui você de alguma forma fazendo isso. Por isso que eu falei que pode estar muito no seu inconsciente, porque talvez aquela reação mais emocional que você tenha e imediata, né, que você tenha ao me ouvir dizer isso, é você dizer assim, eu não, eu quero ser feliz, como é que eu vou dificultar minha própria felicidade, né? Acontece que o ser humano faz isso pra caramba, tá? Almeja para si um caminho e cria dificuldades nesse próprio caminho. Coloca pedras para ter que ficar tirando, né? Ao invés de só seguir tal como estava. Eu noto você fazendo um pouco disso, tá? Então, perceba, né, o quanto pode rolar. Às vezes são, como eu falei, lembra? Quem é o diabo? O inimigo. Quem pode ser o seu pior inimigo? Você mesmo, né? O quanto a gente se sabota,
o quanto a gente vai acumulando de crenças limitantes, o quanto a gente duvida de si, o quanto a gente fica nas correntes do diabo ali, né? Buscando aprovação para tudo que quer fazer, buscando se adaptar ao que os outros acham melhor, porque, né? O que vão pensar, o que vão dizer de mim. Então, a gente tenta seguir o fluxo, a maré, para a gente ter esse pertencimento, essa aceitação social, sabe? Então, são ideias para você perceber o quanto disso está te distanciando de ser feliz, né? E o quanto é necessário quebrar correntes e se libertar. Por isso que a gente decretou lá, eu quebro correntes, né? Noto que é uma necessidade sua, certo? As runas mostram aqui, né, que vai ser muito difícil você seguir um plano de ação, sabe? Você tem que ser a pessoa que se permite mais a fluir, né, conforme a vida. Em outras palavras, a pessoa que se permite mais a dançar o que o DJ toca, ao invés de ficar lá, né, de beiço fechado lá, de braço cruzado na pista, porque tá tocando a música que você não quer. Né? Não, enquanto o DJ não tocar que eu quero, eu vou ficar aqui, ninguém me tira daqui, eu não vou curtir a festa. E se ficar 2 horas tocando outra coisa, você vai ficar lá de braço cruzado? Não, vou ficar aqui, vou esperar tocar que eu quero. Aí sim a festa vai ficar boa. Quem que tá errado nisso aí? Todo mundo ou você? Né? O baile inteiro, o DJ, todo mundo, nossa, aqui todo mundo é zoado. Só eu que tenho um bom gosto, só eu que tenho a opinião certa nesse lugar. Todas essas pessoas dançando não sabem o que fazem, esse DJ tocando a música não sabe o que faz, tá todo mundo errado, né? Mas você tá certo. Então a gente tem que saber rever isso daí, sabe? As runas dão uma importância aqui de você não se colocar no papel de uma pessoa controladora, sabe? É claro que a gente tem que ter plano de ação para viver, tudo bem, ninguém fica aí vivendo aleatoriamente. A gente faz planos, né? A gente idealiza, planeja, a gente tenta executar dentro daquilo que foi planejado, isso é normal. Só que a gente tem que ter a capacidade de se adaptar, né? Porque às vezes a gente erra, a gente calcula errado a nossa vida, o nosso caminho, as coisas vão se mostrando diferentes, a gente tem que estar na percepção ali, no acolhimento, para ver o que a vida vai sinalizando. Poxa, eu fiz esse plano e eu estou executando por aqui, mas o que a minha vida me mostra em relação ao meu plano, para me deixar entender se isso estava certo ou estava errado. Pode ser que estava errado e que eu tenha que recalcular, tá? Então, as runas estão dando aqui para você a instrução de você não tentar, sabe, segurar tudo nas suas mãos e tudo do seu jeito, tem que se adaptar, porque você não vai ter o controle sobre tudo, e isso é sabedoria para viver, para se permitir, porque você pode ter a experiência gratificante de descobrir caminhos, possibilidades que você não imaginava e sentindo o quanto a vida funciona sendo diferente do que você pensou. Sabe, essa coisa de ser surpreendido. As runas dão muito disso aqui para você, tá? Dentro de uma importância de seguir jornada, de seguir o seu caminho, tá? E guardando para si tudo que você entende que vale a pena. Veja a sua ancestralidade te acompanhar aqui também, fortemente, nessas runas, tá? E te mostrando o caminho, e te amparando na sua jornada, seus ancestrais, seus antepassados, né? Quando a gente fala de religiões brasileiras, a gente fala muito de culto aos ancestrais, por exemplo, né? As religiões brasileiras, as religiões de matriz africana. Vamos falar da a Umbanda, é muito de um culto aos ancestrais, aqui em Banda, né? A relação com os guias. Quem são os guias? Muitos deles são aqueles que têm uma ligação direta espiritual conosco, ancestralidade, sim. Por que uma pessoa manifesta ali fortemente uma linha cigana? Porque um espírito cigano olhou e falou, esse aqui, esse é da hora, hein? Vou colar nele e eu vou ser guia dele. Não, gente, né? Um preto velho, sabe? Um caboclo, um exu. Por que essas coisas acontecem, né? Por que tem gente que tem uma ligação forte com a espiritualidade nórdica, né? E aquela afinidade com esse panteão e com as divindades escandinavas, outros com toda a cultura e espiritualidade celta. Por que isso? Porque é para onde a nossa ancestralidade nos aponta e vai nos despertando certas características, né? Certas percepções. Eu vejo esse momento para você, sabe?
A força ancestral muito presente, te orientando, te guiando, e vou te dizer uma coisa, te encorajando para você realmente viver as rupturas que eu sinalizei aqui, que se fazem necessárias para a sua vida andar e encontrar os caminhos que tem que andar, para você se surpreender. Permita-se, surpreenda-se. As runas trazem essa visão. Não seja a pessoa que fica impondo condições, querendo que seja do seu jeito, forçando até que aconteça o que você tanto quis. Você pode ter errado, tá? Então enxerga, veja o que a vida está sinalizando, né? E permita-se. Tem circunstâncias aqui que não são conforme o que você tem planejado, mas eu vejo ser gratificante se você for a pessoa que se adapta, a pessoa que flexibiliza, né? E uma dificuldade grande se você for a pessoa que engessa, tá bom? Então, aqui nós tivemos a leitura para você na opção 1, na Ágata Verde. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho. Mais sobre o meu trabalho, né, rede vizinha e tudo mais, você encontra aí na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Fica à vontade, tá? Vamos seguir viagem por aqui. Vindo para a mesa, opção 2, Raulita branca. Para você, na opção 2, o seu arcano começando os trabalhos, a Justiça. O arcano da Justiça mostra você em um momento onde você precisa se basear bastante pela razão, tá? Procurar uma forma equilibrada de lidar com as circunstâncias, com os fatos, e a gente ter um apoio na emoção diante de tudo isso pode ser delicado, né? Nos coloca numa situação um pouco frágil, porque nos tornamos pessoas impulsivas, enfiamos os pés pelas mãos, né? A gente fala coisas da boca para fora, faz coisa que se arrepende. Então, se esse arcano está aqui, é um momento mais de análise do que de impulsos motivados pelas suas emoções, tá? Você está diante de situações que pedem análise, né? Momento importante para você colocar na balança, sabendo que as consequências dos seus atos aí, elas vão acontecer rapidamente na lei de causa e efeito desse arcano também, tá? Então, esse arcano mostra que você está diante de circunstâncias muito especiais e muito importantes da vida, sabe? Aqueles momentos onde tem decisão crucial para ser tomada, e o que você escolhe daqui já se reflete ali, o que você faz aqui já se reflete lá. Então você está nesse momento de ter um cuidado um pouco maior, né? Para pensar, para agir, evitar impulso, evitar ficar rodopiando, sapateando só nos sentimentos. Está na hora de você analisar friamente e fazer certas coisas conforme elas pedem para que sejam feitas. Tem hora que a gente faz o que a gente quer, tem hora que a gente faz o que a gente tem que fazer. Esse arcano te coloca muito mais próximo, muito mais próxima do que você tem que fazer e não do que você quer fazer agora. É a importância da ação correta que se sobrepõe à vontade, tá? Então você tem aqui no arcano 8, na Justiça, essas características com o nosso olhar inicial aqui para a sua leitura, né? Para o trabalho que eu estou começando a fazer por você que está na opção 2 da mesa hoje, com a Raulita branca. E o nosso tema é Hoje Tudo Será Esclarecido, tá? Então, esse arcano mostra também você diante de situações onde a justiça se faz. Isso são reparações de certas circunstâncias que foram erradas diante de você, tá? Assim como certas cobranças também, e depende de qual lado da história você se encontra, né? É um arcano muito forte de ação do karma. Então eu te pergunto, né? Como você tem vivido, né? Qual é o karma que você tem gerado para si, tá? Por quê? É a hora do retorno também. Então, se você tem se esforçado, se você busca fazer o seu melhor, se você não atrasa o lado de ninguém, certo? E no meio disso veio um espertão e te passou a perna daqui ou de lá, né? Se aproveitou da sua boa vontade, o que que nós temos? Justiça se fazendo,
tá? Só que eu digo uma coisa para você, o fato de a justiça se fazer e a justiça divina, ela nunca falha. A questão é, nem sempre ela acontece diante dos nossos olhos, nem sempre ela acontece como a gente quer que aconteça, tá? Então, para você que se sente uma pessoa injustiçada, sabe? E aí você fica esperando, não, aquele fulano que me fez isso vai ver e tal, e você fica ali no bastidor esperando a pessoa se estabacar para você, aí sim, né? Ficar satisfeita, ficar satisfeito. Pode ser que você não veja isso, tá? Mas as coisas têm retorno. Aqui é causa e efeito, é ação e reação. É um arcano que fala muito da lei do retorno. Então isso está se manifestando na sua vida, sendo como você espera que seja ou não, diante dos seus olhos ou não, mas é justiça se fazendo. Então o que é importante diante disso? Você se manter no seu próprio centro, se preocupar com o seu caminho, com o que tem para acontecer sobre você e não o quanto os outros vão se prejudicar ou não vão, tá? Isso é muito importante aqui no começo da conversa com você. E agora, vamos às runas. Lançadas. Vejo aqui a vida se movimentar para você. Tem vitória no seu nome, tá? E tudo o que tem acontecido vai te deixar aprendizados, tem lições para serem assimiladas, certo? Muito importante que você se lembre disso. E aqui eu reforço essa comunicação. Por quê? Qual é uma tendência das pessoas? A memória é curta, né? Sofreu, se deu mal, né? Se lascou, mas aí tudo aquilo passa, a vida começa a fluir, não lembra mais. É como se não tivesse acontecido, e aconteceu, e está na sua história. Deve ser lembrado para que não seja repetido, né? Para que não tenha reincidência, para que você não seja o tipo de pessoa que tropeça no mesmo buraco mais de uma vez, tá? Então eu noto isso aqui sendo mostrado para você. A sua vida se movimentando, tem vitória no seu nome, sabe? Então, inclusive para quem tem questões literalmente judiciais, se o seu arcano é o arcano da justiça, né? Então é esse assunto em pauta para você e tem runa que traz vitória. Ou seja, muito a seu favor aí. O espiritual do seu lado, inclusive, te dando o resultado, tá? Dentro das suas vitórias, dentro do que você tem para movimentar, as runas orientam. Realmente, tenha coragem, enfrente situações, aplique as suas ideias, faça acontecer o que você quer para a vida, tira do papel e coloca no real, tá? Vai viver o que você deseja, providencia o que você busca, mas pensar antes de agir. O que é bem a questão do arcano, que traz a razão, precisando estar à frente da emoção, tá? Então você tem que pensar antes de agir, não é só pegar e ir de qualquer jeito. E precisa de disciplina também na sua jornada, tá? Isso diz respeito a quê? A necessidade que você tem de saber que também o que tem para dar certo no seu nome não vai ser da noite para o dia. Pode levar, e quando eu digo que não é da noite para o dia, talvez você já saiba disso, mas o que eu quero ilustrar, na verdade, pode levar um tempo maior do que você espera. O fato de eu estar dizendo aqui que tem movimento, que tem vitória no seu nome, né? Não significa ser do jeito que você quer ou no tempo que você espera ser, tá? Tem runa mostrando que pode levar um pouco mais. E isso vai te testar de alguma forma, certo? O que você vai fazer aí? Vai abrir mão? Vai cair fora? Não, porque você vai saber que se fizer isso vai acabar deixando para outro fruto que é seu, que te pertence, tá? Então, é sobre persistência, é sobre perseverança também aí para você, tá? Eu noto que tem parceria aqui para você, tem runa mostrando energia de relacionamento, energia de troca para acontecer. Então, para quem está com dificuldades nas relações e justamente espera, né, poder viver algo mais justo, ou poder
conversar a respeito do que tem que ser conversado, as runas dão caminho para isso, mas não muito rapidamente, tá certo? Então você não deve viver em função de melindres, né, de ai, fulano fez isso, fez aquilo. Não pode ser a pessoa, você não pode ser a pessoa que se apoia nos melindres, você não pode ser a pessoa dolorida no dia a dia aí, porque isso vai te tirar força de conquista, força dos seus próprios caminhos, tá? Então eu vejo a situação de parceria, de melhora de relações, mas assim, isso se arrastando um pouco, tá? Então você não pode ficar, né, preso às vontades alheias, né? Às decisões que as pessoas tomam, o tempo das pessoas para resolver o que tem que resolver com você. Você não pode ficar na dependência disso. Tem que fazer o seu, tem que olhar para si, para o que são as suas necessidades. E é meio assim, quem está com você, então maravilha. Quem não está, você vai assim mesmo, tá? As runas mostram essa situação aqui para você, tá? Tem bastante runa fechada no seu jogo, você deve estar observando comigo, né? E quando é assim, tem um significado também, tá? Que é um recado também do jogo para você. Que diz assim, olha, muito do que você está buscando saber também, você vai descobrir se colocando no seu caminho. Não vai dar para você se cercar de todas as informações para depois começar a caminhar. Você tem que ser a pessoa que começa a caminhar. Você tem que ser a pessoa que pega e faz e que segue a sua cabeça, porque a sua cabeça é a sua sentença. O arcano da justiça mostra isso também, né? O que você determina para si, o que você escolhe para si, ou o quanto você está vivendo conforme as determinações alheias, ou conforme as pessoas escolhem por você, né? Não, Leandro, mas é porque o meu problema é em relação ao amor, e aí tem a pessoa. Beleza, tem a pessoa, só que tem que ter você antes da pessoa, né? E aí eu te pergunto, você está vivendo conforme as escolhas dessa pessoa ou conforme o que você escolhe a respeito dessa pessoa? Ah, é a minha escolha, mas a minha escolha é para que a pessoa esteja aqui e não está. O que eu acabei de falar? Quem estiver com você, maravilha. Quem não estiver, você vai ter que caminhar assim mesmo, né? E quem sabe lá na frente, vocês se encontram, né? Lá na frente, quem não está topando com você agora, poderá topar, sabe? Mas eu vejo essa situação nas runas, que se você agora enroscar sua vida em função de alguém, você vai perder, tá? Vai perder o quê? Perder o que você tiver para conquistar na sua jornada, sabe? As runas trazem aqui uma importância de você ter o foco em quem você é e no seu caminho, e quem fechar na energia, vamos junto. Quem não fechou, eu vou assim mesmo, né? E lá na frente, né? Quem sabe, sabe? As coisas se encontram, só que você não tem que ficar na dependência agora. Por quê? O que eu estou notando aqui é que tem, sabe, energia para você experimentar, tem energia em movimento, e você não pode perder a maré, não pode perder, sabe, uma fase boa para aproveitar, para criar possibilidades. Isso também é ser racional, né? Como pede o arcano, que está aberto aqui para você, né? O arcano da justiça é a razão à frente da emoção. E a razão à frente, ela nos convida a ter, como eu falei, ter a ação correta se sobrepondo à nossa vontade, né? Isso é uma lição de que a vida não vai ser exatamente como a gente quer que seja, mas ela pode ser boa, se a gente perceber como dá para ser vivida e a gente topar viver conforme as circunstâncias possíveis, tá? Então eu noto essa característica aqui para você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte, é claro que a nossa leitura é coletiva e você sabe disso, né? Você que vem aqui para esse canal ou para qualquer canal do YouTube. Você não pode ser a pessoa iludida pensando que um vídeo do YouTube que você assiste é só seu, né? Não, não é só seu. É uma leitura coletiva, você está aqui e sentindo o quanto ressoa, o quanto as orientações estão servindo para você. Vai ter parte que serve mais, tem parte que talvez não sirva tanto, mas você está nesse processo coletivo. Então, o que eu vou dizer agora, claro que não é para todo mundo que está dentro dessa opção dos trabalhos na mesa hoje com as runas, mas pode ser a situação de muita gente, que é a de algum grau de dependência emocional, tá? As runas estão mostrando esse tipo de processo aqui na mesa.
E aí se foi lá, né? Se te cutucou, né? Ah, Leandro, agora doeu, hein? Agora você falou de uma coisa aqui que eu sei que me pega. Se isso aconteceu, perceba, tá? Por quê? Veio no jogo, mostrou. Você veio aqui, sintonizou essa pedrinha, tá te representando no campo de jogo, foi a sua escolha da mesa. Veio essa questão à tona para você entender o quanto isso está emperrando a sua vida e está na hora de destravar, né, muito dos seus caminhos observando esse comportamento. Como? Prezando mais pela razão ao invés da emoção. É perceber que são os sentimentos que ficam ali fazendo você patinar e girar em círculo e a colocar a cabeça no lugar que vai te ajudar a erguer a cabeça e andar para frente. E fazer o seu, buscar o seu, conquistar o seu, né? Como eu falei, quem está junto, ótimo. Quem não está, você não vai ficar esperando estar. E desperdiçando vida, e desperdiçando o que está no seu nome, sabe? Melhoria de caminhos que você pode providenciar. Então eu noto aí um pouco, né, dessa circunstância de algum grau de dependência emocional, né, te limitando na vida, sabe? Você podendo ser a pessoa que conquista mais, que prospera mais materialmente, você podendo ser a pessoa mais dona de si, mais próspera nas suas emoções e talvez você esperando muita coisa de alguém, sabe? Isso está aqui. Como eu disse, em algum grau, e como eu disse também, não é para todo mundo, não estou decretando nada para você ao dizer isso, né? É uma interpretação oracular dentro da nossa observação coletiva e você buscando, né, compreender o quanto diz respeito a você, o quanto isso acaba te travando mesmo. E você sabe, às vezes fica deixando para lá, né? Vem você diante de um oráculo e recebe essa ideia, né? E fica sabendo que isso está aí te enroscando na vida, você vai perder, tá? Então, tem coisa que a gente fica ali, tipo assim, a gente sabe que está errado, né? Mas a gente vai arrastando e parece que a gente vai pagando para ver, né? O quanto pode dar ruim, né? A gente vai ali se colocando nesse fio da navalha, sabe? Até que dá ruim mesmo e aí fica mais difícil depois, né? Reverter certas situações de vida, de caminho. Então, tem uma necessidade de você olhar para si, se firmar agora e perseguir o que é seu, o que está no alcance das suas mãos, o que você pode fazer, sabe? E como eu disse, se permita caminhar. Lá na frente você não sabe o que você poderá encontrar. Talvez seja exatamente o que você não está conseguindo ter ao seu lado hoje, né? Lá na frente, quem sabe, as condições de vida mudam, a energia muda, a sintonia se faz melhor e tudo se desenrola, mas aí é a situação que acrescenta e não a tábua de salvação que você talvez esteja buscando agora. Entende a diferença? Então, tivemos essa conversa inicial aqui para você, tá? Vou recolher agora para a gente fazer a parte da tiragem. Ainda com você na Raulita branca aí. Ficou uma runa aqui, ó. Por algum motivo, né? Por algum motivo ela tinha que ficar aí. E não à toa exatamente a runa que aponta para energia de relacionamento, de troca, de compensações que a gente pode buscar, dar e receber, tá? Então ela vai ficar aí, né? E a gente vai ler tudo. O que eu estou notando aqui é que você pode ser a pessoa que tem um pouco daquele perfil de temor diante do desconhecido, tá? Então, uma necessidade de ver o caminho pronto para topar a caminhada. Isso tem um nome também que pode ser falta de fé. Então, eu acho que as runas estão também te chamando a atenção para isso. Prestar atenção, sabe? Enquanto talvez você esteja buscando garantias para viver, para fazer as suas tentativas, para arriscar, viver o que você sente, o que você tem vontade,
tá? Eu tô percebendo você nesse processo aqui de querer garantias demais, como uma consequência, né, de temer o desconhecido. E aí é onde a gente acaba ficando numa zona de conforto, né? Que, como eu digo às vezes, tem esse nome até meio equivocadamente, né? Porque a ideia de conforto é algo bom para a vida. E o que a gente chama de zona de conforto é uma zona de estagnação, na verdade, né? É onde a gente está vivendo sempre na mesma, e a gente caiu numa experiência cíclica de vida e a gente fica querendo até resultados diferentes e ao mesmo tempo sem fazer nada diferente para gerar resultado diferente e também com medo de as coisas mudarem. Ah, vai que eu não gosto, então eu fico aqui mesmo, né? Quer um exemplo bobo? É tipo aquela situação assim: ah, e se eu pegar uma série nova para assistir e não gostar, né? E perder o meu tempo ali. Então eu vou assistir de novo a que eu já sei que eu gosto. Sabe? Beleza, você tem um prazer ali porque teve uma conexão, né, com aquela história contada, com aqueles personagens, só que você não está experimentando mais da vida. E tudo bem, são escolhas, só que a gente tem que ser consciente a respeito das escolhas e entender as consequências de cada uma delas, né? E essa consciência a respeito das escolhas está no seu arcano também, né? Então o jogo está te ajudando a perceber que talvez você esteja automatizando a vida, buscando sempre, né, criar as mesmas situações, se alimentar a rotina além do que seria uma situação saudável para fazer isso, eu diria, tá? Eu estou notando esse temor diante do desconhecido, né? E isso complica um pouco, tá? É uma resistência ao que pode ser mudança, energia de movimento, novas inspirações, sabe? Então isso está vindo muito forte aqui no seu jogo. Acontece que as runas estão mostrando que você topar viver circunstâncias diferentes pode te dar exatamente a situação de conexão emocional. Olha aí como a gente percebe, né? Ah, Leandro, você não viu aqui, foi um descuido seu. Não. Se eu não vi é porque essa runa, por algum motivo, escapou dos meus olhos no momento da recolhida, quando eu fiz o lançamento, interpretei, passei para o saquinho para chegar nessa etapa das tiragens com você. Por algum motivo essa runa se ocultou aqui aos meus olhos, né? E agora eu percebo por quê, tá? As runas dão muito aqui de uma necessidade de entendimento para você, de que talvez você tenha um risco muito grande aí de ter travado numa busca emocional, de querer não somente viver uma relação, tá? Não estou falando só de amor aqui, mas eu estou falando do que significa conexão para a vida. Valor sentimental de conexão, satisfação emocional que a gente experimenta ao estar com alguém, né, com quem se ama, ou a poder fazer o que se gosta. A sensação de preenchimento para a vida, tá? Então isso fala sobre amor, isso fala sobre trabalho, fala sobre as nossas buscas pessoais, tá? E o que eu noto é muito dessa característica. O medo do desconhecido, que te coloca num risco muito grande aí de zona de conforto, e o jogo está dando exatamente assim a questão de você conseguir viver os sentimentos que você busca, topando o que a vida está te apontando como direção diferente para ser seguida, tá? Exatamente com essa postura, você conseguindo conectar o que você busca. E falando de amor especificamente, olha o que eu vou dizer agora, presta muita atenção, tá? Tem uma coisa aqui, que a gente volta até no que estava sendo mostrado lá na parte do lançamento, da caída das runas, onde eu entrei no mérito do que pode ser algum grau de dependência emocional. Acredito que para muitos de vocês, dentro dessa opção 2 da mesa hoje, existe uma importância. Guarde para si se você vê que serve para você o que eu vou dizer agora, né? Se você entende que não é o seu caso, tudo bem, releva, compreenda que faz parte da interpretação coletiva e com outras pessoas precisando do que vai ser comunicado agora, tá? Mas uma importância de se perceber que você pode ter se apaixonado por uma ideia que você fez a respeito de alguém e não pela pessoa em si. Sabe quando a gente cria na nossa cabeça que a gente quer ter uma relação de uma determinada forma e a minha vida vai ser assim ao lado de alguém, aí a gente conheceu uma certa pessoa, curtiu, pronto, é essa pessoa que vai se inserir nessa ideia do que eu tenho para mim, do que é viver um relacionamento, sabe? Mas o mais importante para você não é a pessoa em questão, com quem talvez você esteja perseguindo
os seus caminhos e não está rolando. O mais importante para você é o seu ideal, sabe? É o que está aqui, no que você deseja viver. E quando você toca para frente, o que as runas estão mostrando? Ah, então eu vou viver o meu, vou olhar para o meu caminho, vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe? E lembra que eu falei? Começa a caminhar, vai, coloca fé na jornada, veja o que a vida tem para te mostrar. Exatamente assim é que você pode ter a conexão lá na frente que você está buscando hoje e não está conseguindo. Então, hoje é a necessidade da ação correta no lugar da vontade. Seguir orientação, se propor a caminhar, vamos seguir viagem. Por quê? No meio dessa viagem, que é a própria vida, você vai descobrir que o que você está tentando viver agora pode não ser com a pessoa com quem você idealizou certas situações. E você vai ter a chance de perceber que não era a pessoa, era o que você imaginou ao lado da pessoa. E pode ter alguém que te dá exatamente essa conexão e aí as coisas encaixam. Então isso é uma grande previsão para você, tá? Ah, mas aí não sei, né? Sabe, aí cai nessa coisa que eu falei. A zona de conforto, o temor diante do desconhecido. O exemplo bobo, mas né, eu acho válido também, que eu dei. Se a gente quer pegar uma série para assistir, tem uma que você gosta muito, só que você já viu tudo, né? Aí tem outra que falaram que é legal. Ah, mas e se eu assistir e não gostar? Eu vou assistir de novo a que eu já sei que eu gosto, né? Aí você vai lá e fica lá no Vale a Pena Ver de Novo, fica assistindo as novelas velhas, um filme com o qual você já tem uma memória afetiva, ao invés de tentar um diferente. Sabe, essa coisa muito assim de a vida rodopiando pelos mesmos lugares e gerando as mesmas sensações, tá? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Eu notei, sinceramente, o seu jogo aqui apontar muito para isso, né? E o arcano, que traz a razão, é exatamente a cabeça no lugar para ter essa percepção. E aí é bem o que eu disse, né? É a ação correta que leva a algum lugar e não a vontade. Se a gente tem um desprendimento do que é a vontade, que muitas vezes é a comunicação do nosso ego, né? Nos prendendo a certas coisas, se a gente tem a ação correta, a gente consegue cortar, né? Muitas vezes com esse laço nocivo, porque está exacerbado do ego, quando o ego nos envolve, né? E a gente se vê mais como parte do todo que é a vida, a gente pode ter muito mais conexão com caminhos, mais conquista, mais vitória. E a gente viu vitória no seu nome, tá? Prosperidade, mas diante de todas essas circunstâncias envolvidas. Então eu acredito que sim, tenha aqui uma necessidade para muitos de vocês que participaram dessa opção 2 repensarem algumas coisas, enxergar o que a vida está querendo te dar, sabe? Esse é um ponto. Às vezes a gente acha que a vida não está sendo generosa, mas é porque a gente quer um presente específico. E tem vários outros que estão sendo oferecidos e a gente está recusando, tá? Então fica esse olhar aí e assim nós fechamos a interpretação com a Raulita Branca, tá? Se você curtiu, se foi importante para você, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Uma gratidão. Aqui é uma honra para mim poder contar com a sua presença. Vindo para a mesa agora, opção 3, quartzo azul, te representando aí, se essa foi a sua escolha, o arcano que você recebe é o arcano 10, é a roda da fortuna, então é a vida em movimento para você, tá? Isso é muito positivo, porque a roda da fortuna é um arcano de bênçãos, a fortuna no sentido da sorte vindo no seu nome, a sorte no seu caminho, né? A grande oportunidade que você tem de mudar de vida, de ficar por cima, né, em relação às coisas que não estão andando muito bem, tá? A roda da fortuna dá essa oportunidade de o rumo das coisas ser diferente, tá? E sempre quando você vem para um oráculo, sempre tem, né, alguma questão que está pegando, algum ponto da vida que não está muito legal, então uma energia de mudança de caminho para você, de possibilidades, de bênçãos, né? Ela é sempre muito promissora. Então você pode escrever aí comigo: eu recebo todas as bênçãos,
em meu nome, né? Para a gente completar a frase, eu recebo todas as bênçãos em meu nome, porque esse é um grande arcano de conexão com os seus melhores caminhos, com a sua melhor sorte, né? Também acompanhando a necessidade de você acompanhar o movimento da vida, né? Porque se a vida se movimenta, se as oportunidades são geradas, e é um arcano de oportunidade, mas você não está acompanhando o fluxo da vida, né? As direções que se mostram, então pode faltar também, né? Aí a sua parte na história, que é a de conectar a energia. Mas se você é quem recebe todas as bênçãos no seu nome, então você está se colocando na conexão. Arcano de oportunidades, né? Você que anda aí com a vida mais ou menos, está faltando chance, tá? A roda da fortuna é o que traz isso para você. Então começamos assim. E as suas runas estão lançadas, curiosamente, gente. Não sei se vocês repararam, mas essa runa havia caído da minha mão. Eu estava pegando, então eu ainda não deixei ali porque eu entendi que eu estava só pegando, né? Não foi o caso de eu estar já ali misturando tudo, escapar e aí sair da mesa mesmo, né? Como eu determino. Entendi que eu só estava pegando ali e ela escorregou para lá. Agora ela caiu aqui, ou seja, de uma forma ou de outra era a runa que precisava estar aqui, próximo da sua energia, na pedra que te representa no campo de jogo, tá? E essa é uma runa que mostra movimentação de pessoas, sabe? Participação de pessoas na sua vida, pertinho de uma outra runa que traz caminho, né, para isso acontecer, movimento. Então eu estou percebendo assim, oportunidade de estar com gente, de conhecer gente nova, de entrar num acordo com certas pessoas, né? Ficar de bem com quem está mal, reconciliar com quem se afastou, tá? As runas estão dando muito desse sentido aqui. Comunicação que tem faltado acontecer, ganhando espaço para acontecer, tá? Uma energia de mais parceria, leveza, a partir também de certos pontos esclarecidos, né? Exatamente essa situação de conversas pendentes, de assuntos mal resolvidos, sabe? Então, a roda da fortuna já é assim a energia que pede passagem, né? Movimento para a vida e oportunidades, essa força de abençoar mesmo. Vem muito na energia do arcano. E aqui eu estou percebendo o seu jogo de runas apontar muito nesse sentido das relações, tá? Então, melhoria nas relações de maneira geral, mais participação de alguém na sua vida, de você poder estar com pessoas, de fazer parte de grupo, meio social, vida amorosa, isso tudo muito favorável aqui, tá? Traz a comunicação que está relacionada aos sentimentos. A gente tem aqui também espaço para declarações nas runas para você, tá? E nesse sentido, caso você esteja aqui pensando em amor realmente, né? Mas com a sua necessidade voltada para essa área, talvez até lidando com alguém e você nas dúvidas aí, né? Quanto ao que pode representar essa pessoa na sua vida, eu vejo aqui uma energia que se abre para compromisso, assuntos levados a sério na vida amorosa, tá? Então você lidando com quem tenha esse tipo de intenção para conectar mesmo, para desenvolvimento de parceria. E tem situação nesse sentido que pode te surpreender aí, tá? Não duvido nada de vocês aí, né, tendo a situação assim de a vida surpreender mesmo, sabe? De uma declaração acontecer, desse tipo de coisa. Desculpa que eu dei uma balançada aqui, só tava me ajeitando, gente. Esse tipo de coisa acontecer, sabe? De quem você menos espera, alguém vem e abre os sentimentos também com você, e eu vejo isso dando excelentes caminhos, tá? Então, também te ajuda, né, nessa percepção aí de se permitir, né, lidar com essas circunstâncias. Poxa, eu não estava buscando, não estava esperando, mas de repente surge alguém, ou sei lá, me pegou de surpresa uma situação de alguém que se declarou para mim, sabe? Noto que pode valer muito a pena aí, né? Claro que isso vai da sua disponibilidade também para se viver uma relação, e se você está buscando isso, é o que
as runas estão conectando aqui, tá? Eu vejo muito dessa comunicação que envolve sentimentos e que abre possibilidades. Tá bastante aqui no seu jogo. Para quem está pensando no aspecto profissional, na verdade as runas estão muito auspiciosas aqui, tá? O seu jogo ele está realmente com uma energia muito positiva, de possibilidades para a vida, de melhores caminhos. Então a gente já percebe o quanto a colocação desse arcano, né, também já aqui imantou a nossa mesa para receber essas runas e mostrando que o que nós temos sendo mostrado no seu jogo realmente é um cenário de possibilidades e oportunidades, tá? Campo profissional também, quem está desempregado, procurando trabalho, conectar oportunidade, é situação que surge, oportunidade que você recebe, né? Poder mudar de área, porque tem runa também sobre mudança, e mudança que vem a calhar e que te faz bem. Então se você está considerando isso, as runas dão um momento realmente positivo para você ter esse tipo de atitude perante a vida, claro, com preparação de caminho, mas muitas vezes é aquela coisa, né? A gente fica sem saber se é hora ou não é hora para certas coisas, se é bom ou se não é para mim, o que eu posso desejar. Então a gente vê que sim, tá? O espiritual abençoa muito aqui para que você possa ter possibilidades. E dentro disso que a gente está observando, então, uma leitura abençoada, né? Oportunidades, possibilidades, abertura, melhoria de relação, sabe? Oportunidade profissional, melhoria de caminhos. Eu estou vendo tudo isso daqui, certo? E aí, considerando tudo isso, essas runas abertas para você cumprem um papel que é o de te situar nesse momento da vida, para a sua maior compreensão das energias que estão aí à sua volta. Por quê? São informações energéticas que nós temos aqui de um grande momento seu, sabe? De muita coisa a seu favor. Então, o que eu estou notando, sendo bem sincero, são aquelas marés da vida, sabe? Onde a gente às vezes pega um momento assim onde tá tudo rolando e a gente tem que saber trabalhar com definições nessa hora, viver as nossas escolhas, sabe? Você apontar numa direção e fazer acontecer algo que você espera da vida. É bem aquele caso clássico assim de que se você pensar demais, você vai ficar sem poder fazer o que você quer. Não, eu quero muito uma situação, mas não era para agora que eu estava planejando isso, né? Acontece que tá se abrindo agora, né? E se você vai deixar para quando você quer, talvez você não tenha a condição a seu favor, sabe? Para movimentar uma ideia sua. Muito do que a gente almeja, né, funciona melhor no tempo da vida do que no nosso tempo. A gente até tem o nosso plano de ação ali, só que às vezes se a coisa acontece antes, a gente tem que ver quando está acontecendo. E não ficar numa de não, eu quero, mas não agora, sabe? Aí depois quando você vai querer não tem, entende? Então o seu jogo está mostrando muito disso aqui, tá? Esse grande momento de oportunidades, de a vida te surpreender, te trazer coisas boas. Então eu acho que assim é muito importante você considerar a postura de receptividade perante a vida, ou como você se coloca para receber o que a vida tem para te entregar, sabe? Vamos topar, vamos viver, é isso aí. E tem muito para funcionar, para dar certo. Essa questão aqui de relacionamento eu vou enfatizar, porque o jogo está dando muito de parceria emocional e de relação tranquila. Sabe a ideia que muita gente persegue de o que eu quero é viver um amor tranquilo? Tem muito para funcionar ali, nesse sentido. Eu não vou nem apontar qual runa, essa runa é isso, aquela runa é aquilo, sabe? Para te dar mais da ideia de imersão na mensagem oracular e para você não ficar esquentando muito a cabeça com o que eu estou interpretando, com o que está sendo levado em consideração para a técnica, sabe? Porque o papel aqui realmente é o de te passar a mensagem e não o de ensinar as runas, né? E você está recebendo essa mensagem. É muito importante que você se abra, né? Para essa energia que está sendo dada para você aqui. Porque quando a gente vem para um oráculo, a gente abre um portal aqui, né?
Até antes de eu lançar as runas, não tínhamos nada aqui. Abrir, a gente tem um portal diante de nós, onde eu estou fazendo toda essa leitura, onde eu estou acessando todas essas informações, além da mente consciente, né? Além do óbvio, um alcance metafísico que a gente tem para poder falar da vida, para poder abordar tudo o que está sendo conversado aí. Então você fez essa escolha, você está se colocando aqui dentro desse portal que eu abri para você, conectando essa energia, né? Então isso tem um valor, sabe, energético para a vida. E você já decretou comigo aí, né? Eu recebo todas as bênçãos em meu nome. Então a gente viu isso ali no momento do arcano, né? E percebemos realmente o quanto essa energia colocada aqui, ela, como eu já disse, imantou a mesa para que toda essa situação fosse mostrada, tá? Então eu digo para você, olha, é um grande momento, tá? Dentro disso tem a importância de você sacar, né, que às vezes certas coisas não são do seu jeito, mas você pode ter assim caminhos que a vida está dando agora, né, onde você acaba encontrando a felicidade de outra forma, em outro lugar. Então eu acho que é necessário você absorver essa leitura para ter essa clareza, tá? Por quê? Tudo que eu estou falando aqui significa você conseguir tudo que você espera com a pessoa que você quer ter? Não sei, tá? Talvez não necessariamente, né? A gente vê aqui participação de pessoas, né, parceria emocional, movimento, uma boa relação, comunicação que funciona. Isso pode ser, sim, muito do espaço para reconciliação amorosa, para se resolver assuntos pendentes a dois, tá? Mas talvez as runas também estejam mostrando abertura, possibilidades, alternativas para a vida. Olha, tá difícil aí, que tal essa chance, sabe? Muitas vezes é esse tipo de coisa que a vida sinaliza. Então, você estando ciente aqui, né, de estar em um momento onde muita coisa está jogando a favor, a maré está positiva, é perceber que peixe você tira daí, né? Sabe? Então, aquele peixe está difícil, eu vou ficar lutando por ele? Não, de repente tem... Você lança a rede e vem mais um de cá, um de lá, um bate, né, cai em cima de você, cai no colo, sabe? Então, assim, é prestar atenção no que a vida sinaliza, né? Dentro de uma maré dessa, a gente tem que buscar extrair dela alguma coisa que vai nos dar caminho, e pode ser que represente o caminho que a gente está buscando, pode não ser, tá? Porque o próprio arcano também, com a roda girando, né? Então, sabe, dando uma dinâmica na vida, e às vezes, né, as coisas são um pouco diferentes do que a gente andou idealizando, perseguindo, algumas pessoas até transformando em obsessão, né? Uma certa busca para a vida, uma ideia, um certo alguém, e a gente tem que saber ampliar a visão para entender o que está nos sendo sinalizado, né? Como caminho de felicidade. Então não descarte isso, seja a pessoa aberta às experiências de vida que você tem para receber, tá legal? Então, agora eu vou recolher tudo para trabalhar uma tiragem para você. Gostei dessa runa aqui, do jeito que ela caiu, ó. É exatamente a runa que aponta para os sentimentos. E que veio pertinho de energia de parceria, de comunicação. Então é tudo isso aí muito aberto para funcionar para o seu lado. Você vai ter uma boa notícia aí. Deixa eu só terminar, já vou te contar. Maravilha, então é o seguinte. Falando aqui mais sobre vida amorosa, entrando um pouco mais nesses méritos, né? O que eu falei agora há pouco?
talvez não seja a pessoa em questão, é a vida te dando abertura, sabe? Então, às vezes você tem um pretendente, pode ter alguém que te admira e você não tá olhando, a pessoa vem, se declara, pode ser esse tipo de coisa, tá? Também. Então, considera, presta atenção, né? Não desperdiça a sorte a seu favor. Esse é um grande ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção para você agora, e que é uma boa notícia para você, é o seguinte: se você gosta muito de alguém, se você está em uma relação que está complicada, onde a comunicação falhou, né, as coisas ficaram um pouco difíceis aí, tudo que estava na mesa no lançamento que nós fizemos favorece relacionamentos, tá? Porque é mais abertura para conversa, é mais parceria, situação mudando. Eu vi ali Runa apontando para comprometimento, sabe? Então de repente alguém com quem você almeja poder viver algo mais sério, a pessoa topando, tendo esse mesmo tipo de intenção, sabe? Pessoas que falam a mesma língua para buscar, né, a mesma situação de vida. Então eu vejo acontecer com você. E aqui, nessas runas agora que eu fiz pelo processo da tiragem na mesa, eu noto assim: se tem alguém aí que é muito especial para você, uma pessoa com quem você quer muito estar, quer salvar uma relação, ou seja, até mesmo um ex de quem, ou uma ex de quem se sente falta, o seu parceiro, a sua parceira atual e a relação que não está numa boa fase, sabe? E às vezes você considerando, poxa, eu gosto, mas é muito difícil, será que é por aqui mesmo, tá? Tem runas aqui que estão mostrando no seu jogo a importância de você manter a sua determinação, né? Porque tem resultado aí, tem conexão para se mostrar, tá? Se você for a pessoa que permanece firme naquilo que você está tentando viver também. Então, para você que tem um grande amor, ama muito alguém, mas está complicado, sabe? Você está meio ali no fio da navalha, né? Eu quero, mas sei lá, já estou quase abrindo mão porque a situação é tensa, é difícil, a comunicação não flui. A gente viu aqui uma maré muito favorável, né? Exatamente para que essas circunstâncias sejam diferentes. E o que eu noto aqui é que a determinação pode te trazer aí, né, a situação de vida que você espera ao lado de alguém, tá? Mas saiba, né, é uma coisa que vai te testar mesmo, sabe? Aqui as runas mostram isso. Eu estou olhando para essa primeira linha aqui, onde a gente tem a ideia da determinação de você se manter firme no seu propósito, suportar os seus momentos de solidão. A runa Isa, que é a runa do gelo, sabe a coisa? Quando vem essa runa, às vezes eu gosto de ilustrar um pouquinho no jogo, né? É a ideia do gelo. Pensa nos países onde tem muita neve, tem gelo, e é aquela situação de travar os caminhos. No inverno rigoroso ali, as estradas ficam intransitáveis porque tem muito gelo, muita neve. O que a gente tem que esperar? Mudar a estação, aquele gelo todo derreter para ter passagem. E aí uma espera trazendo conexão, trazendo aqui uma reciprocidade, uma energia de troca. Então as runas estão mostrando, né, para quem sabe exatamente aquilo que quer, né, e tem uma determinação para também lidar com as circunstâncias atuais, tem conexão para acontecer, tá? Fica isso dentro do seu entendimento, né, no assunto do qual a gente está tratando, no nosso tema. Hoje tudo será esclarecido. Então essa dúvida que você pode ter: poxa, tem caminho? Né? Apesar das dificuldades entre eu e tal pessoa, que tem caminho, né, para a situação, estamos vendo então ter caminho, tá? Mas envolver espera, ou seja, não é nada pronto para acontecer agora, mas uma grande situação de melhoria foi apresentada, tá? Aqui eu estou percebendo também, né, a questão de você ter que se adaptar um pouco aí às coisas, sabe? Para você ter conquista, para você ter resultado. A runa Hagalaz aqui, ela mostra as circunstâncias que acontecem diferente do planejado, o que alcança foge do alcance das nossas mãos. Lidar exatamente com os fatos como se espera lidar. Situações fora de controle, né? E a gente tendo que saber lidar com isso, se adaptar, né, para a gente ter colheita, certo? Então eu vejo você conseguindo ter os seus resultados, mas precisando se adaptar. Ainda bastante desse assunto, né, de vida amorosa, de se perseguir uma ideia de um relacionamento, uma tentativa de um relacionamento. O que isso significa?
que você tem que talvez rever um pouco aí os seus planos, as suas expectativas, o que você espera viver ao lado de tal pessoa pode ser diferente, tá? Então, às vezes a gente engessa a coisa porque a gente fez todo um desenho na nossa cabeça, né, de um ideal, de um relacionamento que é perfeito na nossa forma de imaginar, mas aí talvez não seja daquela maneira. Por quê? A gente tem que levar em consideração que um relacionamento é sobre duas pessoas e tem a outra parte da história, que é o indivíduo autônomo, que é uma vida por si só, que pensa diferente de nós, né? Então não é obrigado a ser só uma peça que se encaixa em tudo que nós imaginamos, tá certo? Então, há necessidade sim de se adaptar aí, e aí tem resultado. Tem runa que aponta para a colheita, né? Aqui, se você souber viver a adaptação, se você adaptar os seus planos, se você revisar expectativas. Tem runa que aponta para a conexão, para quem sabe passar pelos momentos mais sozinhos também, né? Com determinação, sabendo daquilo que quer. É a vida sim te testando nesse sentido, tá? E aqui eu vou além de vida amorosa também, nessa parte da vida te testar, porque é também a oportunidade de você saber o quanto quer, o que julga querer hoje, para você também poder saber se o que você está perseguindo para a vida realmente é a sua verdade, sabe? Ou não é apenas alguma coisa do seu ego, de um orgulho ferido. Se isso representa a sua verdade, se é a busca por um relacionamento, a busca por um objetivo profissional, tá? Na questão, na parte de um objetivo profissional, também saber se adaptar, né? Pode não ser exatamente como você idealiza, né? Para quem está perseguindo uma carreira, pode não ser 100% dentro do esperado, mas tem frutos aí. Vale a pena se você souber, né, se adaptar no processo também, tá? E voltando um pouco na parte do amor, olhando aqui para baixo, só um momentinho. Eu tenho aqui uma situação muito positiva, informando gente que se permite mais, que sai de uma defensiva, que topa mais da comunicação, uma nova chance, tá? Um momento mais inspirado aqui, onde fica mais fácil conversar, mais fácil resolver diferenças e sair dos ressentimentos, dos melindres. Então, sendo bem sincero, o seu jogo ele apontou muito para melhoria de relacionamentos, para possibilidades, oportunidades de se ter alguém. E isso tanto na parte ali do lançamento, nas caídas iniciais, como agora também. Aqui onde eu fiz essa tiragem para você. E você percebeu alguns pontos, né? Principalmente no que diz respeito ao que você busca não ser 100% dentro de quando você quer e nem 100% dentro de como você quer, tá? Então é saber se adaptar às circunstâncias para viver as coisas como se apresentam, para curtir como dá, para aproveitar como é possível. E tem a questão do tempo também. Pode ser maior do que você às vezes determina para si. Então isso é uma questão muito do autoconhecimento, né? Porque às vezes tem gente que quer muito alguma coisa e ao mesmo tempo está ali meio que no limite, né? No que diz respeito a perseguir esse caminho, um tal objetivo, um tal relacionamento. Então, aí é muito sobre você se perceber, conhecer os seus limites, porque, como eu falei, tem teste da vida aqui também para você, né? Então, assim, é uma maré muito boa mesmo, né? Eu vejo, assim, um grande momento para você conectar possibilidades, mas nesse sentido, né? De você ter o que você quer, pode ser que esse grande momento ele te ajude a apontar numa preparação de caminho, mas não necessariamente todos os resultados agora. Mas decisão que você toma hoje, sabe? E o rumo no qual você se coloca e que vai te dar um resultado mais lá na frente. Então, é assim que a gente tem que pensar. Isso deve ficar claro, porque senão quando a gente fala de um grande momento, de oportunidades, de abertura, então, de repente você já cai naquela de pensar que agora você vai ter tudo o que você queria e vai ter que ser agora e chegou o momento. Pode ser que tenha chegado o momento de um caminho se abrir, sabe, para você se colocar nele e as coisas vão se fazendo ali. Não exatamente o resultado agora, mas definições de vida, tá?
E você ter esse autoconhecimento mesmo, tendo claro para si o quanto você quer o que julga querer hoje. As runas que estão aqui são runas que mostram que você terá esse alcance de eliminar dúvidas quanto à sua busca para a vida. Se existem dúvidas hoje, sabe? Tipo, eu tenho a vontade de viver uma situação, eu gostaria de tentar viver tal relacionamento, mas ao mesmo tempo eu fico em dúvida porque isso ou porque aquilo, não sei se rola, se é fácil, se tem caminho, sabe? Então essas dúvidas, essas incertezas que nos acompanham, as runas que estão aqui, né, esclarecem para você que você está diante de circunstâncias que vão derrubar as dúvidas, para você saber se quer ou se não quer, se permanece ou se deixa para lá, não vai ter meio termo para você. Tá bom? Então conecta essa energia porque ela vai te dar potência de vida para definições. Seja para você se manter firme na sua caminhada ou para você se redirecionar, mas acabando com essa coisa de não sei o que eu faço. Isso é o principal aqui do seu jogo, com o que nós tivemos para esclarecer hoje, então. E essas foram as runas para você. Se você curtiu, se foi importante, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí, como eu digo respeitosamente, sempre que você tem algo a dizer. Os comentários são todos seus, certo? Na descrição do vídeo, mais informações aí a respeito do meu trabalho, para quem quiser conferir. Muita gratidão por você estar aqui hoje, foi uma honra poder falar sobre os seus caminhos. Espero ter contribuído com a sua jornada. Então, um beijo e até a próxima.